Boa noite a todos. É um prazer estar recebendo a todos aqui. Mais uma vez, uma segunda-feira, onde a gente tem sempre alguma coisa para aprender, né? Alguma coisa para trocar. E eu vou, então, ler essa página desse livrinho tão precioso, né? Aqueles livrinhos de Emmanuel, Ceifa de Luz. E eu até procurei um texto que tivesse um pouco a ver com o nosso tema de hoje, que depois eu vou falar sobre a nossa palestrante de hoje. Prescrições de paz, texto de Emmanuel, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Jesus, né, Mateus, capítulo 6, versículo 34. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz des- destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais, tanta vez, imprevidentemente, arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos, no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio, através de reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo. Entretanto, reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se cresmalhe da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Então, com esses aconselhamentos, né, para que a gente crie em torno de nós, né, um ambiente de paz, nós vamos aqui, então, iniciar a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais, que são os diretores desse trabalho, capitaneados pelo nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Nós agradecemos essa oportunidade e sempre pedimos que as nossas preces, os nossos estudos, esse nosso encontro de corações, ah, possam essas vibrações chegar à nossa casa, que nós sabemos que chega, né? E os espíritos nos contaram que enquanto estamos aqui, eles estão assistindo lá os amigos que são levados até a nossa casa.
Pedimos também muito pela comunidade do Andaraí, tanto necessita dessa paz, não é, que nós estamos aqui lembrando, e sempre pedindo também por nós mesmos, né? Pelos nossos lares, pelos nossos familiares e agora também aqui pelos nossos vizinhos, nossos amigos, nossa cidade tão necessitada, nosso planeta. Então a gente vai elevando os nossos pedidos ao alto para que essa paz possa chegar a todos esses ambientes. Muito obrigado mais uma vez, queridos amigos, e graças a Deus. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com a nossa querida Eva Oliveira, que dispensa apresentação, faz parte dessa família de casa, né? Dessa família Oliveira, que tem tantos membros que colaboram aqui nesse canal, não é? Agora ela é mais uma dessas preciosidades dos Oliveira, aqui conosco. Eva a gente conhece desde criança, né? Quer dizer, dispensa apresentações, filho do nosso querido Pedro Paulo. E ela é médica e também se dedica aos estudos, não é? de, das questões da saúde, da espiritualidade. E vocês lembram que na outra vez ela esteve aqui falando para a gente, e ano passado, olha quanto tempo já passou, sobre a cura da alma como caminho para a saúde integral. Falou do livro, inclusive que eu quero pedir a ela que relembre, né? Fala um pouco ainda desse livro tão importante. Depois ela vai falar também da rede social, do Instagram que ela tem, com muitos conteúdos importantes. E hoje ela vem falar com a gente sobre comunicação, porque ela me disse que se dedicou ao estudo dessas questões da comunicação não violenta e tal. Então, ela está aqui conosco mais uma vez. Muito obrigada, Eva, e tem a palavra, tá bom? Obrigada, Jurema. Boa noite a todas. Eu escrevi aí no chat os meus dois Instagrams, onde eu Ah, tá. divulgo um pouquinho do que eu sei, do que eu gosto, né, do que eu amo. A intenção de ajudar mesmo nessa divulgação do saber, né, e do refletir. Eu gosto muito desse tema. Eu vou começar aqui a minha apresentação. Espero que o que eu traga possa despertar vocês. Com certeza. Uhum. A gente vai falar um pouquinho sobre comunicação e relacionamento, como através da comunicação a gente pode melhorar a nossa vida. Então, eu trouxe aqui para vocês para a gente falar um pouco sobre a importância dos relacionamentos e da comunicação, o que seria uma comunicação ideal, quais são os fatores que influenciam nossa comunicação, 5 pontos fundamentais da comunicação e como eu faço para me comunicar melhor. É claro que eu não tenho a pretensão de abordar todos os aspectos desse tema tão fundamental. Mas eu espero que eu possa trazer coisas que sejam novas para vocês, ou que talvez nem sejam tão novas, mas que traga à tona, né, como reflexão e principalmente como impulso de mudança. Então, é, relacionamento é vida. A gente não consegue viver sem se relacionar. Até pessoas que vão para o alto das montanhas do Tibete se relacionam, porque estão num ambiente. O lugar onde eles estão, a presença deles faz diferença naquele lugar. Eles se relacionam com a natureza, que pode incluir a vegetação ou animais, eles se relacionam com a espiritualidade que os acompanha, eles se relacionam com eles mesmos. Não tem como a gente fugir disso. E a base dos relacionamentos é a comunicação. A comunicação é como se fosse a ponte que une duas ilhas. Mas a gente vive num mundo onde, de alguma forma, nós
não fomos treinados a nos comunicar de maneira adequada, no sentido de uma formação trazida pelos nossos pais e pela escola. Alguns de nós tiveram sorte em relação a isso, né? Eu posso dizer que eu sou uma das pessoas que teve sorte, porque os meus pais, eles se preocupavam com isso, né? Eu lembro que muitas vezes a minha mãe me chamava no quarto para isoladamente me falar sobre, me dar algum feedback, né? E eu não lembro do conteúdo de nenhum desses feedbacks, mas eu lembro desse movimento, né? Muitas vezes o meu pai também, né, conversava com a gente e trazia um exemplo de uma comunicação, né? De uma comunicação gentil, uma comunicação não agressiva, uma comunicação compassiva. Alguns de nós faz cursos, né? Eu fiz alguns cursos que estreitou essa minha habilidade de comunicação. Em cima de tudo, somos colocados muitas vezes em contextos, né? Costumo dizer que a pessoa com quem eu me relacionava antes foi meu maior professor de comunicação, né? Porque era uma pessoa tão difícil na comunicação que eu aprendi muitas habilidades de comunicação. Então, a vida traz isso. Mas a verdade é que a gente ainda não tem muito, a nossa sociedade não cuida muito disso. Só que a comunicação acontece o tempo todo, né? A comunicação ela já se faz através da placenta, pela troca dos nutrientes, pela troca de afetos, né? O bebê, ele sente tudo que a mãe está sentindo. É a conexão inicial dele com a vida. A comunicação, ela se faz através do contato da semente com a terra, troca de nutrientes e troca de informações, né? Hoje nós sabemos que as raízes das árvores se comunicam com outras raízes através dos fungos que estão presentes na terra, de tal maneira que o que acontece com uma árvore é sentido por outra árvore. Então, tem uma frase bonita que eu ouvi no Centro Espírita Ibirajara, quando eu era da mocidade de lá, que é atribuída ao físico quântico, que eu não sei qual o nome, que na natureza tudo está tão inteiramente ligado que é impossível tocar numa flor sem incomodar uma estrela. Então, mesmo que a gente não queira se comunicar, mesmo que a gente se isole, a gente está comunicando. É um engano acreditar que porque eu não estou falando, o outro não está sabendo. Pelo contrário, a gente se comunica muito, de muitas formas, pelo não verbal. Costumo dizer que nós somos especialistas da linguagem não verbal. Por quê? Porque durante basicamente 2 anos da nossa existência, basicamente não existia comunicação verbal. E existia comunicação, porque existem estudos que mostram que o bebê ele sente pequenas nuances de mudanças na face da mãe. E a face da mãe muda de acordo com as emoções que ela está vivendo. É claro que pessoas traumatizadas, com traumas de desenvolvimento graves, costumam ter o rosto mais congelado. E isso também dificulta essa comunicação, né, do bebê com a sua mãe, caso ela seja essa pessoa, né, com o rosto congelado. Porque o bebê ele está atento o tempo todo às expressões. E não é só do rosto, também são as expressões corporais. A gente comunica muito, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa muito especial sobre a postura, né? O como que a nossa postura comunica, mas a nossa postura também não comunica só para aqueles que estão fora, que estão nos vendo, né? Em que uma coisa vai ser eles vendo a gente assim, né? Com os ombros para baixo, a cabeça para baixo, outra coisa vai ser eles vendo a gente com o ombro para trás, ou né, e o peito estufado, a cabeça para frente, mas a gente comunica para a gente mesmo, porque a posição corporal, que é chamada de propriocepção, ela altera estados internos emocionais, ela ativa vias diferentes relacionadas às emoções. A gente também comunica, se comunica, né, com o ar, e o ar se comunica com os vegetais. Então, o tempo todo essa comunicação está acontecendo. A gente não tem como fugir disso, mas como a gente pode se comunicar de maneira ideal, né? Eu trouxe 3 aspectos que eu considero que são aspectos ideais de uma comunicação, de uma boa comunicação, uma comunicação de qualidade. O primeiro deles é uma comunicação colaborativa, né? Então eu deixo aqui algumas perguntas para vocês refletirem. Será que aquele com quem eu discuto não deseja o mesmo que eu? Quando a gente está se comunicando, e esse é um ponto fundamental, quando existe diplomacia, né, o movimento diplomático entre 2 países, ou até mesmo quando a gente vai pensar nas pessoas de esquerda, nas pessoas de direita, no fundo, os valores eles são muito semelhantes.
as necessidades humanas, elas são únicas. Então, existe, em algum aspecto, todo ser humano é igual. E muitas vezes a gente deseja a mesma coisa, só que a gente busca um caminho diferente para atingir aquele lugar. Será que eu consigo perceber que por trás de um comportamento negativo existe uma necessidade buscando ser suprida? Quando estou me comunicando com alguém com quem eu estou em conflito, será que eu consigo tomar consciência de que aquela pessoa que está se comunicando de uma maneira inadequada para mim, ou está se comportando de uma maneira inadequada, seja um filho, um cônjuge, um colega de trabalho, um amigo, uma pessoa na rua que você vê fazendo uma coisa absurda? Será que eu consigo perceber que por trás daquele comportamento existe uma necessidade daquele ser humano e que ele está tentando, com aquele comportamento, suprir essa necessidade? É muito fácil a gente ver isso com uma criança, por exemplo, que é uma criança que começa a se comportar mal na escola. Por quê? Porque está precisando de atenção, está precisando de amor, está precisando de cuidado. Mas será que a gente conseguiria começar a abrir o nosso olhar para cada relação com quem a gente está e perceber que no lugar de eu confrontar aquele comportamento negativo que me incomoda, eu posso me abrir a perceber o que está por trás disso? E ao olhar para a natureza, eu consigo perceber a comunicação colaborativa? Será que a natureza se oferece entre si uma comunicação confrontativa? É claro que a gente tem a cadeia alimentar, por exemplo, o predador, né, a presa, mas tudo isso não faz parte de algo maior? A gente não percebe as trocas acontecendo o tempo todo na natureza? A nosso meta de vida é nos aproximarmos dessa natureza original, né? Então, a colaboração é um aspecto muito importante. Tem uma educadora que eu acompanhei por muito tempo que dizia assim: quando eu antagonizo o antagonismo, eu crio tensão, mas se eu me junto a ele, a situação é diferente, né? Ela disse que ela acabou tirando o filho dela na escola, ela é a favor da desescolarização, e a mãe dela chegou para ela e falou assim: você é louca, minha filha. Em vez de ela revidar, ela tomou para si. Falou, é verdade, eu sou louca. Porque é uma atitude louca, né? E aí não teve mais conflito, porque ela tomou, ela reconheceu aquilo, né? Que tá. Muitas vezes, numa discussão, numa conversa, a gente pode perceber o que de verdade existe naquilo que o outro está me trazendo antes de antagonizar, né? Estarmos juntos, porque muitas vezes o outro nos dá feedback porque ele quer o melhor da gente. Outro aspecto que eu acho muito importante é a comunicação inclusiva. Será que a gente consegue perceber que todos podem colaborar? Eu acredito que não existe nenhum ser humano nessa face da Terra que não tenha algo a me oferecer. Qualquer pessoa. O porteiro, o presidente, a minha ajudante, sempre, todo ser humano tem algo de especial que me falta. E isso pode me trazer a percepção de que tudo que o outro compartilha comigo pode ser interessante para mim, né? Porque muitas vezes aquilo que me falta é o que existe no outro. E aí a gente pensa, né? Mas por que que a gente ainda se mantém conectado à divisão, à dualidade, à polarização? Por que que a gente tem tanto essa atitude exclusiva, excludente? Isso tem muito a ver com o nosso estágio de consciência, né? Wilber, que é o pai da teoria integral, trouxe de uma maneira assim bem geral que a nossa consciência evolui de uma perspectiva egocêntrica para uma perspectiva telecêntrica, para uma perspectiva mundiocêntrica. Então, não é telecêntrica, não, é outro nome. Mas a ideia a criança é como a evolução da criança, né? Então, durante muitos anos na existência humana, né, até principalmente os 2 até 5, até 2, 3 anos, a criança, ela é só ela, né? Então, não faz sentido a gente pedir para uma criança de 2 anos emprestar o brinquedinho e que ela está sendo egoísta se ela não emprestar. Porque, na verdade, ela está no estágio de egocentrismo. Mas depois a criança começa a perceber que existe um outro. Mas ela não aceita qualquer outro. Ela aceita o outro que é da sala dela, né? Que é o amiguinho dela. E aí a gente mantém esse padrão aceitando o outro apenas que é flamenguista, que é do mesmo time que eu.
E eu ainda falo nós, né? Em primeira pessoa do plural, quando eu falo do Flamengo. Eu aceito outro que é da mesma raça que eu, que é do mesmo país, ou que é da mesma religião. Como que eu vou, ser amigo de um evangélico? Eu sou espírita, é a melhor religião que tem. Então a gente, fica nessa faixa. E a maior parte da humanidade está nessa faixa. Evoluir para o mundiocentrismo é reconhecer todos como irmãos, é reconhecer e incluir a todos. É claro que talvez esse germe do mundiocentrismo esteja presente nos nossos corações, né? E a ideia é trazer um pouco de adubo a essa terra para que essa semente possa florescer, né? E a gente chegar naquela frase que é um dos lemas de uma tribo indígena, de indígena não africana, né? Ubuntu, eu sou porque nós somos, estamos todos conectados e precisamos nos incluir. E o terceiro aspecto é a comunicação assertiva, né? Expressar-se de uma maneira clara e respeitosa. Assertividade é a habilidade de você expressar o que você pensa, o que você sente, o que você quer, com clareza e respeito, a si e ao outro. Mas essa é uma habilidade que a gente, precisa desenvolver. E a gente pode se perguntar, né? O que me impede de me comunicar com assertividade? Eu sei o que me impedia. Eu tinha medo. Eu tinha medo das consequências da minha fala. Eu tinha medo, de magoar o outro. Eu tinha medo de não agradar, de decepcionar o outro. E vivi isso por muito tempo. Então era muito conflituoso, porque uma parte minha queria falar, queria expressar, e uma outra parte, não, porque tinha medo do que isso poderia gerar. Até que eu passei por uma experiência de transcendência muito bonita, especial, onde a espiritualidade me convidava a falar e me mostrava que, de alguma forma, eu usei a fala, né, no passado, de uma maneira em que eu prejudiquei outras pessoas e a mim mesmo. Isso me fez me sentir culpada e ter muito receio de falar. O quê? Falar a gente fala, né? Mas será que a gente consegue falar e expressar tudo o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente quer? Principalmente com as pessoas mais próximas, ou até com as pessoas com um relacionamento mais difícil. A gente sempre vai ter aquelas pessoas que vão ser um relacionamento mais difícil. Então, tudo que vocês ouvirem aqui, projetem nessa relação específica. Porque vocês provavelmente se comunicam bem em várias relações, mas tem uma onde talvez seja mais desafiador se comunicar. O que me impede de me comunicar com assertividade nessa relação? Bem, então, na minha perspectiva, quais são os fatores que influenciam a nossa comunicação? Um dos fatores muito fundamentais que influenciam a nossa comunicação, e eu não vou abordar todos, é em que ambiente nós fomos expostos na nossa infância. Então, pergunta é: fomos criados num ambiente onde fomos estimulados a falar e ouvir? Seus pais estavam interessados em te ouvir? Eles também te davam espaço para que você ouvisse? O Rubem Alves tem um texto maravilhoso, depois eu posso passar para vocês se vocês quiserem, chama Escutatória. E começa o texto dizendo que ele acha muito impressionante, porque existem muitos cursos de oratória, mas ele nunca viu nenhum curso de escutatória. E que ele fica se perguntando por quê? Porque a criança. Aí, esse texto dele me fez pensar que, desde que nós, como pais, né, ficamos ansiosos por um momento em que os nossos filhos vão falar a primeira palavrinha, né? Então, o pai vai torcendo que fale papai, a mãe vai torcendo que fale mamãe, e no fundo, a gente se preocupa com a criança falar, e às vezes deixa de lado o treino da criança escutar. Muitas vezes a criança interrompe e a gente, não as educa a espera a sua vez de falar. É importante, é urgente. Você pergunta, posso falar? Eu fui aprendendo isso aos poucos, né? Até no meu segundo casamento, que ele muitas vezes falava isso para os meus filhos, pergunta se pode falar, né? E eu achei que realmente era um estímulo importante, porque se deixar a gente acaba, não ensinando a criança que a criança precisa esperar e que precisa ouvir, né? Mas a criança também precisa ser ouvida. Será que nós crescemos num ambiente onde aquilo que tínhamos, e, onde aquilo que tínhamos e todos tinham a dizer era valorizado? Eu escrevi mal essa frase, mas será que nós fomos criados num ambiente onde
aquilo que a gente tinha para trazer era valorizado, porque não é só sobre ouvir no sentido de estar ali presente ouvindo, mas é sobre você mostrar, né, trazer um valor, né, reconhecer aquilo que está sendo trazido. Eu preciso dizer para vocês que quando meu filho tinha uns 7, talvez uns 6 anos, eu me perguntava, meu Deus do céu, como eu vou me conectar com essa criança? Porque o Bernardo é um menino que ele não fala de emoções, eu gosto muito de falar de emoções, é, de relacionamento, de comunicação, e é menino, né? Então eu comecei a pensar, eu acho que eu preciso começar a ouvi-lo, né? Ouvir sobre o mundo dele, porque se eu não ouvir sobre o mundo dele, como eu vou me comunicar com ele? Ele não adianta eu trazê-lo para o meu mundo. Ele não vinha para o meu mundo. Eu que precisei ir para o mundo dele. Então eu comecei a perguntar para ele sobre joguinhos, né? Como é que era? Eu preciso dizer para vocês que nem sempre eu consegui estar 100% presente, como muitas vezes ainda não consigo, porque não é uma área de interesse do meu ser. Mas eu me esforço. E eu acho que esse esforço é válido, sabe? Então eu lembro assim de momentos do Bernardo falando assim: "Mamãe, eu vou fazer um quiz para você de Brawl Stars. Vamos ver quanto que você vai acertar, né?" Outro dia ele fez um quiz de perguntas sobre ele, né? Que eu e a Carol achamos muito interessante, assim, de ele trazer, né? Aí ele faz perguntas, ou fala sobre Fortnite, agora sobre outros jogos, e é um mundo que ele, né? Ou então, quando ele fala sobre os amigos, sobre coisas que estão acontecendo, aí eu, né, fico um pouco mais atenta. Mas é isso, a gente precisa dar espaço de valorização, né? Será que nós crescemos num ambiente onde nós perguntavam para a gente qual a sua opinião, nos convidavam a refletir? E será que a gente oferece isso para as pessoas que nós amamos? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Por outro lado, se a criança cresce num ambiente hostil, a maneira como ela vai se comunicar muda muito. Será que nós fomos criados num ambiente onde as pessoas costumavam cortar a fala do outro? Onde as regras eram os adultos estão certos e as crianças estão erradas? Onde muitas vezes falavam com a gente de maneira agressiva? Será que nós fomos criados num ambiente onde existia muita gritaria? Onde o silêncio era imposto, onde existia julgamento, cobranças e comparações. Gente, eu recebo no consultório todos os dias pessoas que têm marcas das suas infâncias. E isso estimula muito, influencia demais a nossa comunicação. Então, as experiências na infância determinam, moldam a nossa maneira como a gente se comunica na vida adulta, afeta a nossa confiança, nosso estilo de comunicação. E compreender isso é fundamental para que a gente possa identificar os padrões da nossa comunicação e mudar esses comportamentos. Existe um padrão de comunicação muito comum, que é o padrão de comunicação acusatória, onde a gente é, quando a gente está incomodado com alguma coisa, a gente fala: olha o que você fez, porque você isso e aquilo, e a gente não percebe como isso é uma comunicação agressiva, que gera, comunicação violenta, na verdade, né? Que gera uma dificuldade, um ruído na maneira de se comunicar. Então, muitas vezes eu treino com os pacientes a habilidade da comunicação não violenta, que basicamente é uma comunicação onde eu expresso o que eu sinto, o que eu quero e o que eu preciso. Vocês sabiam que existe uma diferença entre o que eu quero e o que eu preciso? O que eu quero é o que eu desejo. Eu desejo, por exemplo, hoje conseguir dormir às 10:30 da noite. Isso é o que eu desejo, é o que eu quero. E tudo que eu quero é porque eu tenho uma necessidade, é o que eu preciso. Por que que eu desejo dormir às 10:30 da noite hoje? Porque eu preciso descansar. Eu tenho uma necessidade de descansar. Eu descanso mais quando eu durmo cedo do que quando eu acordo tarde, que eu não consigo acordar tarde. Tenho dificuldade com isso. Então, comecem a ficar curiosos a respeito disso. Comecem a se observar e perceber que as coisas que você quer trazem na base uma necessidade, para que a gente às vezes possa abrir mão do que a gente quer em prol da necessidade, percebendo que a nossa necessidade pode ser atendida de outra forma. Isso é algo que é muito importante nos relacionamentos, porque quando nós nos relacionamos com pessoas que são muito diferentes de nós, em termos de gostos, de preferências, de escolhas,
Muitas vezes é muito difícil, né, chegar a um consenso de um querer. Mas se através desse olhar você reconhece bem, eu quero isso porque eu tenho necessidade disso, e de que outra maneira eu posso atender a minha necessidade, eu me abro para a flexibilidade de outras formas de me relacionar. Mas então eu quero deixar aqui vocês curiosos a respeito de que maneira aquilo que aconteceu na minha infância determinou a maneira como eu me comunico e, inclusive, os feedbacks que muitas vezes eu recebo das pessoas a respeito dessa comunicação. Talvez as pessoas me digam, ai, você fala demais, você é muito prolixo, ou você não fala, você não se comunica, você não expressa o que você pensa e o que você quer. Muitas vezes nós recebemos, né? Você é muito insistente. Já recebi muito esse feedback. Você é muito insistente. É uma comunicação, né? De insistência. O que que é que aconteceu na minha história que me fez chegar onde eu cheguei? Isso não é como uma desculpa, mas como o que você olhar para algo para a partir daí fazer diferença. Né? Por que que a gente precisa olhar para a nossa história? Por que que a gente aprende história na escola? Né? Por que que existem historiadores? Porque a gente possa perceber, olha, o lugar onde estamos dependeu do que aconteceu até aqui. Mas daqui para frente, eu posso construir diferente, desde que eu queira diferente, desde que eu me coloque em movimento e realize de maneira diferente. Então, eu percebo 5 pontos muito fundamentais na comunicação, e quando a gente começa a ficar atento, talvez a gente possa aprimorar um pouquinho a nossa comunicação com as pessoas. Primeiro, toda comunicação começa com o que eu penso, né? Quais são as minhas crenças? E aqui eu estou falando em relação ao emissor da comunicação quanto ao receptor da comunicação, tá? As nossas ideias, as nossas crenças têm um impacto significativo na forma como nos expressamos e como ouvimos. Inclusive, as nossas ideias e as nossas crenças a respeito da comunicação. Por exemplo, existem pessoas que acreditam que se eu falar baixo de uma maneira mansa, eu não vou estar sendo violenta. Então, muitas vezes vão se comunicar dessa forma e só se comunicam assim. Podem falar coisas absurdas, mas sempre se comunicando dessa forma. Não, porque você não pode me bater como você me bateu agora. Isso é uma crença que limita uma comunicação. Por quê? Porque se você vai falar sobre esse conteúdo, você não pode me bater como você me bateu agora, você não pode falar desse jeito, como se você falasse, ah, eu amo você. Não tem como. A nossa voz, ela precisa ser moldada e modificada de acordo com aquilo que a gente vai expressar. Desde tons mais altos, mais impositivos, até tons mais suaves, mais gentis, mais cuidadosos. E trabalhar isso é muito importante. Até aqui eu estou falando apenas um único aspecto, mas as nossas crenças determinam o conteúdo do que a gente vai trazer. Vão determinar, inclusive, o conteúdo emocional, porque se eu acredito que é um absurdo que o outro fez, eu vou me comunicar. Então, o que você Super. pensa determina muito da sua comunicação, do que você emite, do que você ouve, o que você quer dizer, é a elaboração consciente. Então, a pergunta é: será que nós temos clareza a respeito do que nós estamos pensando e sentindo antes de nos comunicar? Muitas vezes a gente não tem. E está tudo bem. Às vezes a gente está dividido em relação às nossas percepções. E, e ter consciência disso é muito importante, porque se eu não tenho consciência do que eu quero dizer, como que eu vou dizer? Se eu não sei para onde eu vou, como que eu vou chegar, né? A sorte é que a gente tem um inconsciente, e eu aprendi que o inconsciente, ele determina a nossa vida, né? Milton Erickson trouxe isso. Então, de alguma forma, mesmo a gente sem ter a consciência, a gente acaba indo. Mas saber o que eu quero dizer é muito importante. E aí fica um convite, se você vai ter uma conversa difícil com alguém, você pode refletir sobre isso e escrever num papel alguns pontos fundamentais daquilo que você quer comunicar, para que a gente não se perca, porque muitas vezes a gente se perde. O que eu digo são conteúdos inconscientes. Você já percebeu que muitas vezes a sua fala é diferente daquilo que você elaborou para falar? Por que é assim? Porque muitas vezes a gente intenciona uma coisa, mas aquilo que vai chegando vem do nosso inconsciente e muitas vezes é diferente. Às vezes eu quero falar de uma forma, eu falo de outra, né? Às vezes eu decidi, não, dessa vez eu não vou brigar, não vou julgar, não vou. Mas dizem que a boca fala o que está cheio o coração, né?
Aqui a ideia é, a boca ela traz aquilo que está na nossa alma. Então, não adianta a gente tentar vir de fora para dentro, gente. Não adianta. É preciso que venha de dentro para fora. É preciso que, para você se comunicar com alguém de uma maneira em que você consiga não ter um conflito, né, naquela relação conflituosa, que você comece a enxergar aquela pessoa de uma outra forma. Que você utilize um pouco dessa estratégia, percebendo que por trás daquela comportamento negativo daquela pessoa, tem uma necessidade, tem um ser humano precisando de alguma coisa, que você reconhece que toda pessoa, ela está tentando fazer, ela consegue fazer o melhor que ela pode, que nem sempre é o melhor, mas é o que ela pode. E isso vai ajudar bastante na nossa comunicação. O que os outros ouvem é fundamental, o que a gente ouve também. Os filtros, nós temos filtros externos e internos. Às vezes a nossa audição não é perfeita. Às vezes a nossa audição, ela, além de ser menor, ela também filtra determinados fonemas ou filtra determinados tons específicos de som, né? Às vezes o ambiente ele não é o melhor, porque está muito barulhento, ou é um ambiente que tem um conteúdo emocional que não ajuda. Existe uma diferença entre homens e mulheres e entre pessoas de tipologias diferentes, quem é tipo pensamento, sentimento, sensação, intuição, vão se comunicar de maneira diferente, porque valorizam coisas diferentes e a compreensão é diferente. O nosso conhecimento determina o que a gente consegue ouvir. Dizem e ver, né? Dizem que os índios não enxergaram as caravelas chegando, porque eles não conheciam isso. O que a gente não conhece, a gente não consegue. Sabe, é como se a gente tivesse. Algumas pessoas falam com a gente como se fosse em japonês, em chinês, né? Porque falam algo que assim é tão desconhecido por nós que a gente não consegue, né? Tem um filtro que barra tudo. A nossa cognição, se a gente não está no melhor dos nossos momentos, se a gente tem alguma deficiência cognitiva, né, de compreensão, a gente não vai conseguir ouvir com clareza o que nos é passado. O que os outros entendem. O entendimento também depende do conhecimento e da cognição, depende do nosso mapa de mundo, depende do nosso nível de consciência. Então, tem muita coisa que é de nós que determina. Então, olha só a complexidade. Tem aquilo que eu quero comunicar, aquilo que eu consigo expressar, aquilo que o outro consegue ouvir e como ele compreende. Olha só a chance disso dar certo, gente. Tomar consciência disso é muito importante. Por quê? Porque a comunicação, ela é muito desafiadora. E aí, a gente evolui para um desafio maior ainda, que é a comunicação pelo WhatsApp, que todos nós sabemos que muitas vezes as palavras ali escritas não conseguem expressar com clareza o que está acontecendo dentro da gente. O significado de cada palavra, né? Para mim, o significado de uma palavra é um, e para o outro que está me ouvindo ou lendo é outro. Então, a gente precisa de muita calma para comunicar. Inclusive, uma coisa que eu aprendi, que se a gente puder fazer é muito bom, os ânimos começaram a se exaltar, para, para, afasta um pouquinho, se recupera e retoma. Isso eu estou falando para toda comunicação que é desafiadora para você. Se você não tem nenhuma comunicação desafiadora, que bom. Isso é um bom sinal, significa que você já está mais integrado com você mesmo, né? E você pode ajudar outras pessoas que têm essa comunicação desafiadora. Então, para terminar, faço para me comunicar melhor. Também não quero aqui trazer tudo que é possível para se comunicar melhor, mas alguns aspectos. E a primeira que eu trago é aprimorar sua comunicação consigo mesmo. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu preciso. Então, lembrar do que eu disse, uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu preciso. Será que a gente tem consciência das nossas necessidades? Às vezes, eu tenho pacientes aqui que eu pergunto, o que você precisa? Você acredita que a pessoa não consegue responder? Eu entendo que não consiga, porque está tão distante do olhar para a própria necessidade que não consegue reconhecer. Será que a gente tem clareza do que a gente pensa? Será que a gente sabe que somos seres divididos, que tem uma parte nossa que pensa e precisa de algo, e outra parte que pensa outra coisa, precisa de outra coisa? Porque eu decido que eu vou fazer regime, mas aí eu como? Isso é divisão, gente. Eu decido que eu vou começar a me exercitar, eu fico na cama. Isso é divisão. Eu decido que eu vou me comportar de determinada maneira com alguém e eu me comporto de outra. Isso é divisão. Não somos seres únicos, somos múltiplos dentro de nós. E reconhecer isso é muito importante, porque se nós somos múltiplos, precisamos o quê? De pontes de comunicação. Eu conto para os meus pacientes que uma vez eu estava deitada na cama, do lado do meu segundo marido, e eu estava se aproximando do horário de ir para o plantão. Eu dei plantão nos domingos à noite durante muito tempo.
Ele me deu uma preguiça, sabe? Não queria me levantar, não. Eu precisava levantar para me arrumar, para não chegar atrasada. Deu uma preguiça. Falei, ai, eu não quero. Aí eu comecei um diálogo interno, né? Eu perguntei assim, por que que você não quer? Como se fosse a pessoa que não queria, né? Aí a pessoa dentro de mim disse assim, ai, não, eu queria assistir um filme, ficar mais um tempo aqui. Não queria começar o domingo, a semana agora, né? Eu queria começar a semana amanhã, não a semana no domingo. Todas as minhas semanas começam no domingo à noite. Eu tenho vontade de descanso. Aí eu queria relaxar um pouquinho mais. Aí eu, ah, tá bom. Por que que você quer? Como se eu perguntasse para outra parte que queria se levantar, né? Aí a outra parte disse assim, eu quero porque esse emprego é importante para mim, esse dinheiro é fundamental na minha vida, porque eu gosto de estar lá, eu ajudo pessoas e é um plantão muito tranquilo. Aí eu cheguei para a parte que eu não queria, eu falei, e aí, você convenceu? É a parte que eu não queria falou assim, ah, tá, tudo bem, vou levantar. Então, é uma coisa, é uma brincadeira, mas a verdade é que a gente pode começar a brincar dentro da gente e reconhecer essas partes que querem coisas diferentes e começar a estabelecer um diálogo. Às vezes, tudo que eu faço no consultório é ajudar a pessoa a deixar que essas duas partes se comuniquem, porque mais vão dizer que todo problema na vida é problema de comunicação. Às vezes, o paciente também fala comigo determinadas coisas, né, a respeito do outro, eu falo assim, como seria se você pudesse, nesse momento, imaginar que você está falando dessas coisas para a pessoa? Aí a pessoa se inibe, né, não consegue. Ah, eu não sei se eu consigo. Não, tudo bem, a pessoa não está aí. Mas imagina que ela esteja, a gente coloca uma cadeirinha na frente da outra, né? E a gente dá esse espaço, muda completamente. Uma coisa é o paciente falar para mim do que ele pensa a respeito da pessoa, que raiva, mágoa, ressentimento, etc. Outra coisa é a pessoa imagina que ela está falando com a própria pessoa, mesmo que ela não esteja na frente. Então, a gente também precisa que as nossas partes se comuniquem. Quanto mais as nossas partes se comunicam, mais a gente está integrada e mais fácil é se comunicar com o outro, porque o outro é projeção de nós mesmos, é projeção das nossas partes reprimidas, das nossas partes esquecidas, nas nossas partes das quais nós nos envergonhamos, nós nos afetamos com o outro exatamente naquilo que nós reprimimos e não reconhecemos em nós mesmos. Então nós precisamos dar espaço para que essas partes elas sejam contempladas, para que elas venham à tona, para que elas sejam vistas, ouvidas, para que a gente também possa começar a ouvir o outro. O relacionamento que a gente tem com o outro depende enormemente do relacionamento que a gente tem com a gente. Então, aprimorar a comunicação consigo é fundamental para que a gente se comunique bem. Primeiro compreender para depois ser compreendido é muito importante. Então, para um pouco para perceber. Isso eu faço o tempo todo com os meus pacientes no consultório, né? O que acontece com a gente quando nós nos sentimos ouvidos? Acima de tudo, eu treino a escuta, a capacidade de escutar, a escuta ativa, a capacidade de criar rapport, conexão com a pessoa, entrar no mundo do outro de uma maneira empática, buscar entender como o outro funciona, o que ele precisa, o que ele está tentando me trazer, o que ele não consegue enxergar e que eu já consigo enxergar. E primeiro mostrar que eu compreendo. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é depois que o outro, numa conversa difícil, tá? As conversas fáceis tá tudo bem. Mas nas conversas difíceis, depois que o outro diz o que ele pensa, fala, 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 você chega para ele e fala assim, tá. Então eu entendi, ou eu ouvi você dizer isso, 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 isso. É isso mesmo? Parece uma coisa boba, gente. Isso faz uma diferença. Não sei se vocês já experimentaram fazer isso. Quem já experimentou sabe do que eu estou falando. E quando você pergunta isso mesmo, o outro tem a oportunidade de falar assim: não, não, você não entendeu direito. Ah, então, por favor, me explique novamente. E eu estou lá interessado em entender o que que o outro está dizendo. Depois que o outro diz, fala assim: ah, tá, então eu entendi que você disse isso, 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 isso. É isso, isso que você acredita, é o que você pensa, é o que você sente. É isso? Aí quando o outro fala, sim, é isso, o outro se desarma. Ele está aberto para o que você tem a dizer. E você valida, né? Então, escutar é uma preciosidade, é um presente que a gente oferece para o outro e para a gente mesmo. A gente pode praticar justamente fazendo aquilo que Emmanuel convidou o Chico Xavier a fazer. Coloca água na boca e não engole. Porque a gente precisa dar espaço para que o outro possa falar. Quando o outro se sente ouvido, aí ele se abre para te ouvir. Eu que amo influenciar as pessoas, verdadeiramente aprendi o valor dessa ferramenta, porque é exatamente isso que me permite influenciar o outro positivamente.
o meu desejo, porque ele sentiu que eu ouvi. Treine isso, é maravilhoso. E abrir-se para novas perspectivas. Será que a gente pode se abrir? Existe uma frase que diz que o mapa não é território. O que significa isso? A nossa visão de mundo é um mapa, mas o mapa nunca expressa o território. Vocês já viram o Google Maps? Tem Google Maps na forma básica que a gente costuma ver e na forma mesmo do satélite, né? Mas mesmo no satélite, aquilo que o satélite está mostrando não é o que existe. As fotografias, quando a gente vê o Google Maps, né, aquela rua, o Google Maps foi montado por fotografias que foram sendo tiradas, às vezes não tá mais, não é mais aquilo. Então, nenhum mapa expressa o território. Às vezes você tem um mapa das bacias hidrográficas, dos relevos, das regiões do Brasil, dos estados, das capitais, é só uma representação. Será que a gente consegue entender que a verdade é como se fosse um espelho que era cuidado pelos anjinhos? E um dia esse espelho caiu na terra porque eles descuidaram e cada ser humano saiu correndo porque soou a notícia, o espelho da verdade caiu, o espelho da verdade caiu. E cada um pegou um pedaço e se iludiu achando que tinha pegado o espelho da verdade. E tomou para si, eu tenho a verdade. E começou a impor essa verdade, esse espelho para o outro. E pior, né? Pegou só um pedacinho achando que era, né? Tava redondinho. Não, tem uns pedacinhos assim de vidro, sabe? Que espeta no outro, tentando mostrar a verdade. Mas os homens sábios reconheceram que era só uma parte do espelho e se uniram a outros homens para ampliar esse espelho e conseguirem se conectar com a verdade, com um espelho maior. A sabedoria está, nós fazemos esse movimento. O movimento de buscar entrar no mundo do outro, conhecer o que o outro traz, validar a perspectiva, porque eu posso estar olhando de um lado da montanha e o outro está olhando de outro lado da montanha. Então me vem a pergunta: não é melhor a gente perguntar antes de julgar? Uma das coisas que eu aprendi no meu relacionamento difícil é: deixa eu perguntar. O que você quer, o que você pensa, o que você sente, o que você gostaria. E isso ajudava ele a se abrir ao que eu tinha a trazer. Começar a perguntar é extremamente importante antes de julgar. E é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha sido produtivo e estou aberta a vocês agora. Eva, continuamos aqui gravando. Eva, nós estamos aqui, continuamos gravando. Deixa eu botar aqui. Só um minutinho, Eva. Então, nós continuamos gravando, mas problema de conexão. Então, claro, a gente quer agradecer muito a sua comunicação. Eu gostei muito da sua fala, né? Não estou fazendo nenhum julgamento, mas estou levando para mim muita coisa, né? Porque eu valorizei muito a parte da comunicação não verbal, aquela que a gente não precisa nem falar, né? E a comunicação, quando você falou assim, quando você sentir que a coisa está esquentando, você sai. Isso também é muito bom, eu aprendi muito com essa tua explanação. Foi muito profunda até. E eu precisava mesmo ouvir, eu acho que muitos aqui, a gente tem que ouvir muito isso, né? O nosso interior, trabalhar. E toda vez que a gente sentir essas, né, nesses 5 pontos, a gente sentir assim uma determinada angústia, procurar colocar para fora, procurar uma pessoa de confiança, como você falou. Porque você falou no início que você tinha os pais que conversavam, né? Eu tive isso com a minha mãe, mas não tive isso com meu pai, da gente conversar. Então, a infância meio que quebra um pouco, porque isso é necessário, essa comunicação, né? Essa orientação. É uma espécie de um carinho que vai te deixando alicerçado ali, né? Os pais são muito importantes na criação e nessa parte da comunicação, te dando assim uma confiança para o resto da vida, né? Uma segurança.
Obrigada, Eva. Foi muito bom. Nós queremos te agradecer. E eu vou aqui, então, encerrando, pedindo ao seu pai para fazer. Oi? Deixa eu só fazer Ah, um você voltou? comentário. Eu voltei, eu tive que voltar. Desculpa, eu Ah, saí um pouquinho, foi necessário. Ô, Eva, sabe o que, que eu estava aqui pensando? Como é importante certas situações, certas ações. Então, por exemplo, hoje eu estava voltando de Curitiba e quando eu cheguei no aeroporto, o aeroporto era uma multidão e não tinha nem avião decolando, nem avião pousando, porque era muito frio e muita neblina. E era um dia muito, hoje, 7 de julho, eram muitas pessoas viajando, e muitas conexões para fora do país. E conexão é aquele problema, a pessoa fica tensa, porque ela tem que chegar no outro aeroporto, tem que correr para pegar o outro avião. E nada acontecia, 10 horas da manhã, nada estava acontecendo. E quando eu cheguei, que eu vi aquelas pessoas todas nas filas e tal, que eu olhei aqueles telões, eu disse, meu Deus. Então, tá dizendo assim, delay, né? Delay por causa da meteorologia. E eu disse, meu Deus do céu. Aí, eu fui conversar com a mocinha da Gol, porque eu cheguei cedo para tentar ver se ela me colocava num voo mais cedo. Ela foi tão gentil, ela disse, senhora, vem cá que eu vou lhe mostrar. E aí, quando ela me mostrou lá a tela, você está vendo tudo isso aqui são voos que desde as 5 da manhã, 4 da manhã não saíram. Então, sabe o que que eu acho? Que a senhora devia ficar quietinha, sentadinha, ela esperando o seu voo, toma um cafezinho, não despacha a mala, porque nós estamos aqui num problema sério. Aí eu sentei lá e fiquei observando. Por que que aquela multidão não estava reclamando? Eu não pensei assim, nossa, mas está todo mundo tão tranquilo. Tinha um rapaz que estava atrás de mim, na fila, falou assim, que foi atendido por essa moça, ele falou assim, eu preciso pegar esse voo, eu preciso estar em Fortaleza às 4 horas, eu tenho uma audiência sobre o meu filho, e depois eu tenho que voltar, e hoje às 10, não sei lá que horas, eu tenho que estar aqui em Curitiba. Aí essa senhora chamou uma colega, veio, super, hiper gentil, e falou assim: Olha, eu vou tentar resolver o seu caso. E saiu e voltava, e ia, e acontecia. Depois eu saí de lá, fui tomar café, mas eu vi que o problema dele estava sendo resolvido, estavam fazendo de um tudo. E observei que todos os postos do aeroporto estavam ocupados pelos funcionários. E quando eu fui ser atendida no check-in, a moça tão simpática veio e tal. E aí eu fiquei pensando assim, isso tudo não virou uma grande confusão, uma grande gente xingando e tal, por conta dessas pessoas tão bem treinadas, né? Porque aquilo ali é gestão, né? Tão bem treinadas, mas super gentis, super atenciosas. A pessoa sentia que o caso dela estava sendo bem tratado. E a honestidade das informações. Olha, não vai sair agora, nós vamos ter que esperar, porque está acontecendo. As pessoas não podiam brigar com o funcionário, porque lá fora estava um nevoeiro que ninguém via nada. E o engraçado é que eu fiquei sentado, sim, observando aquele povo todo, e eu dizendo a força de uma boa gestão, de profissionais bem treinados, de gente gentil. Porque isso chega é aquela muito pessoa de importante. manhã, e aí a pessoa gentil, a outra vai É. abaixando a E a bola. gente pode ser isso, né, Jurema? Gente, Deixa eu te então eu cortar vou só ter. um pouquinho, porque eu Oi? preciso. Desculpa te cortar, é que eu preciso sair, que eu tenho Ah, paciente oito e tá. meia. Eu já avisei para ela que eu vou atrasar 10 minutinhos. Mas você me fez lembrar que quando eu fiz terapia, aos 27 anos, minha terapeuta me convidou para que eu focasse a minha atenção no meu chakra laríngeo, todos os dias afirmassem assim: eu sou capaz de falar o que eu preciso com amor e sabedoria.
E eu fiz muito isso. Isso foi antes do convite da espiritualidade, para que eu pudesse falar mais. Então, é um exercício que a gente pode. Se a gente tem dificuldade numa área, na área da comunicação, focar a atenção e definir e afirmar que eu sou capaz disso é extremamente importante. Eu hoje acrescentaria amor, sabedoria e firmeza quando necessário. Porque a gente. E falar a verdade, é extremamente importante. Eu vivi uma situação muito difícil para um curso que a gente precisava dar presencial na pandemia, em agosto, e a gente precisou comunicar para todos os alunos que a gente não ia dar. E depois de muito discutir, a gente achou que ia ser mais arriscado e a gente ia dar online e explicamos como seria. Então, a gente decepcionou os alunos, né? Outros se sentiram melhor. E eu comuniquei, eu falei toda a verdade, eu me comuniquei de maneira tão boa, depois de treinar bastante, né? Que eu já venho treinando isso há muito tempo, que uma das vendedoras do curso, que estava na reunião, chegou para o dono do curso e falou assim: Uau, você se comunica muito bem, fiquei impressionada. Como ela conseguiu conduzir? Todo mundo saiu satisfeito. Então, a gente pode treinar. Eu deixo aqui esse convite, vamos treinar. Mas vamos treinar conosco mesmos, para nós estarmos mais inteiros na nossa comunicação. É Um prazer isso. muito grande estar Eu aqui. sei que você está correndo. Quero te agradecer demais. Vou pedir, então, você pode esperar só um pouquinho que Pedro Paulo vai fazer a nossa Claro, prece para o nosso encerramento. Tá bom? É isso, sim, Nádia? É claro. Pedro Paulo, né? Então, tá bom. Pedro É Paulo, isso. por favor. Obrigada pelo convite. A gente que agradece que esse é um assunto fundamental da nossa vida, né? É muito importante mesmo. Pode falar, Antes Nádia. da prece, antes da prece, eu quero dizer o seguinte: silêncio também é uma comunicação. E Curioso, Jesus, Paizinho. e Jesus silenciou perante Pilatos. E até hoje a gente não esquece Jesus. Onde está Pilatos? Na história, nos livros. Entendeu? Então, ó, o silêncio também. Gostei muito, filho, e Deus te abençoe. Tá? Obrigada, Pai. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, e possamos aproveitar essas reflexões e levar para o nosso dia a dia com relação à comunicação, procurando também colocar muito amor, muita caridade, muita compreensão, muita paz nas nossas palavras, no nosso pensamento e também comunicação através das nossas atitudes. Que haja paz em todos os lares, que possa Jesus abraçar o nosso planeta azul, trazendo muita paz para todos nós, principalmente para os governantes das grandes nações, e, e pedir por aqueles que ainda estão afastados da luz, um dia estarão nas fileiras do bem. Muito obrigado por tudo, entendeu? Que possamos ter uma noite tranquila e que Jesus continue junto de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, boa noite. Quero convidá-los para a semana que vem. É a nossa Cláudia Amaral, que vai falar sobre as relações de além-túmulo. Olha que assunto legal, tá? Todo mundo aqui de novo. Um grande abraço, que possam passar uma Boa semana noite para todos. muito tranquila. Eu quero agradecer a presença do Moacir pela primeira vez aqui com a gente. Espero que ele volte sempre, Moacir. Ou melhor, Moacir, não, Moisés, Moisés Filho. Moisés. Moisés, espero que você esteja sempre aqui conosco. Um grande abraço aí para todos. Lucinha, adorei te ver. A Beth, Maristela, Eleonora querida. Um Boa beijão para noite. vocês. E que Uma tenham uma boa noite semana para todos. Que Deus abençoe a todos nós. E uma ótima semana. delícia. Uma ótima Um semana beijo. para todos. Boa noite. Boa Tchau, Boa noite. noite, tchau. gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Val. Quem é que está falando com essa vozinha tão linda? É a Agnes. Fala, Ah, boa é noite, Agnes? Boa noite. Amorzinho, até sábado, tá Fala, bom? até sábado. Beijo. Até sábado. Beijo. É sábado, beijo para você e sua irmãzinha. A irmã está quase